Esse é o primeiro mandato na Câmara. O deputado Pedro Cunha Lima, filho do senador Cássio Cunha Lima e neto do deputado e senador Ronaldo Cunha Lima, defende a causa da educação. É autor de uma proposta de emenda à Constituição que cria a carreira nacional do magistério. Também promete lutar pelas causas da saúde, da segurança hídrica e da transparência pública. Aqui no currículo dele, diz que é poeta como o avô, gosta de música, de tocar violão, gosta de cachorro e sonha em ser professor. O deputado Pedro Cunha Lima é o nosso entrevistado nesta edição do Palavra Aberta. Deputado, seja bem-vindo à Palavra Aberta, TV Câmara, Rádio Câmara. Obrigado. Poeta como avô é querer demais. Eu sigo um pouquinho aí. Mas vamos falar um pouco mais da educação, Claro. que é o objeto dessa sua proposta de emenda à Constituição, que cria a carreira nacional do magistério. Por que só é necessária a criação dessa carreira? É a carreira do Magistério Público Nacional. Primeiro, dá uma conotação em termos de destaque e resgatar um pouco o valor da carreira do professor. E quando eu falo Magistério Público Nacional, eu digo algo semelhante ao Ministério Público Federal. E isso já dá um novo olhar, porque é preciso uma virada de página. Eu acredito que, primeiro, a educação é a medida de todas as coisas. Não há como, por exemplo, falar em redução da criminalidade querendo aprovar a redução da maioridade penal. Acho que muitas vezes a gente se dispersa um pouco, sabendo que a educação é o problema do nosso país. Não há essa prioridade. Então, cria a carreira do Magistério Público Embora Nacional. o discurso seja sempre nesse sentido, a Sempre prática vai sempre em sentido contrário. Sempre escapa. E quando chega na hora de determinar uma verdadeira mudança, e quando fala que é uma proposta ousada, eu digo que é. Quando falam que é uma proposta radical, eu gosto mais ainda, porque é exatamente isso, é uma mudança e é uma mudança radical. É preciso apenas vontade política e senso de prioridade, porque não venha me dizer que não tem dinheiro para pagar professor. Aí, a essa altura, eu já não consigo mais engolir isso. E, ao criar o Magistério Público Nacional, nós delegamos a responsabilidade da educação ao professor, mas damos uma contrapartida à altura. Porque não adianta dizer que o professor é o responsável da educação e não tratá-lo como tal, com esse mesmo peso. Então, nós colocamos o professor... Uma remuneração tão ridícula, às vezes. Na Paraíba, não dá nem para atender às necessidades básicas. O professor com doutorado ganha menos de R$ 2.500. Então, veja a formação. Em um estudo de maneira mais abrangente, o professor ganha 50% a menos do que outros profissionais com a mesma formação. Então, veja que desestímulo. Eu que sempre quis ser professor, na minha vida inteira, e tinha essa vontade de criança. Quando dizia que queria ser professor, quem me pergunta fica olhando com a cara de o que mais? E vai complementar a renda com o quê? Professor de quê? Só por curiosidade. Eu tenho vontade de lecionar e até ensino médio, gosto da sala de aula. Eu acho um ambiente fantástico. E até lecionar, por exemplo, história no ensino médio, eu acho que me sentiria encaixado naquilo. Mas na minha tendência, pela minha formação, é ser professor universitário. Mas começando uma carreira política, agora fica mais difícil. Fica mais difícil, mas dá para somar experiências e levar a sala de aula também. Eu quero ser professor de Direito Constitucional. Agora, Bom, continuamos na mesma área, né, de certa forma. Essas outras áreas aqui, quer dizer, saúde parece uma área meio óbvia para qualquer parlamentar. Mas a questão da segurança hídrica talvez diga respeito diretamente aos problemas de seca enfrentados pelo seu estado, a Paraíba. Exatamente. Lá no Nordeste, aquele sertão do Cariri ali, como sofre, né? Algo Monteiro, A gente sai, Paulo, ali, uma seca louca. Isso, e a gente sai da apatia ao pânico, e a gente está agora no pânico, e quando se resolve o problema de maneira temporal, a gente volta para a acomodação e volta para a apatia. É isso que é mais desconfortável. Eu não estou pedindo uma medida para gerenciar uma crise. O que a gente precisa é de uma política de águas. É como se uma vez eu vi um poeta popular, um cordelista, dizia qualquer coisa como: nós não estamos precisando de uma lata d'água, não, nós estamos precisando dos canos que levem a água permanentemente para a torneira das nossas casas, para o campo, etc, etc. Uma preocupação, um engajamento
do governo federal que possa ver o problema e se engajar para resolvê-lo. Não é apenas a situação emergencial. Na Paraíba hoje são 197 decretos de calamidade, a média de 33 cidades na Paraíba é de 20 litros de água por dia e são cidades como Princesa Isabel, para citar apenas uma, que já não tem água. As pessoas acordam ali no e Sertão não do tem Cariri água. também? É no sertão. E as pessoas já não têm mais água. Como é que o senhor pretende atuar, deputado, embora seja bem jovem, quantos anos tem? 26. Mas mesmo assim lhe trato de senhor, porque o senhor é deputado. Como que é? Como é que o senhor pretende atuar na área da transparência pública? Me chamou a atenção tanto que eu fiz questão de ressaltar isso aqui. Tentar mudar uma postura. É uma das decepções que eu tenho nos trabalhos da Câmara. Existe uma sinalização clara da população, uma expressão evidente da população que não aguenta mais ser conduzida dessa forma e não aguenta mais esse tipo de política e, infelizmente, essa pressão não chega aqui na Câmara, não chega na classe política como um todo, que ainda está como se fosse num outro mundo, num universo paralelo. Algumas decisões que são tomadas, vou dar o exemplo da reforma política. A reforma que não reformou nada, é você querer a solução de quem vive do problema. E vive do problema e não tem essa preocupação de se sintonizar com a população que de uma maneira muito evidente não aguenta mais. O senhor está analisando assim que essa reforma, na forma como ela está sendo aprovada, ela está dissociada do anseio popular? Está completamente dissociada. Um outro ponto que também não dá para deixar de falar é o aumento que tivemos no início do ano das verbas de gabinete, verbas indenizatórias. Meu Deus, o país vive num momento de crise onde há cortes, todo mundo está sofrendo com a crise econômica, aumento de energia, todo trabalhador tendo que fazer mais com menos. Aí chega a classe política, que, de novo, como se estivesse num universo diferente de todo o resto, alheio aos demais segmentos da população, aprova um aumento. As verbas indenizatórias aumentam ainda mais a máquina pública. Então, isso que não se admite mais. De que forma eu quero fazer essa transparência acontecer? Porque, na minha visão, a minha última esperança é na fiscalização mais aprofundada da cidadania, dos cidadãos. É quem eu confio. Eu confio no eleitor que está ali, neutro para fazer sua fiscalização, mas que precisa de transparência. Eu disponibilizo, acho que essa semana, coincidentemente, vou lançar o meu portal Atitude Transparente, que lá vai ter tudo, onde eu gasto com gabinete, qual é meu quadro de funcionários, meus projetos, como eu voto, o histórico das minhas votações vão estar lá. De maneira... Abrir a porta. Abrir a porta. Entre, investigue, isso é seu. O sentido de república é esse. República é disponibilidade. Pública, né? Coisa pública. E acessibilidade. Latim, né? Deputado, com relação a essa questão de todos esses temas que o senhor falou aqui, como é que o senhor captura o sentimento geral, sobretudo dos parlamentares jovens ou novos, eu digo os que chegaram agora, em relação a eles? O senhor acha que há uma sensibilização maior em relação a essas propostas? O senhor deve conversar também com os que estão chegando agora. Como é que está isso? Tem um pouco mais de sensibilidade, mas eu fico mais preocupado por um outro lado, que é até mais cruel. Existe uma tendência de se adaptar ao que já está posto e, com o passar do tempo, muito rapidamente, achar que é normal. A acomodação termina ganhando. E achar, acho que é assim mesmo. E eu não tenho como, na disputa entre você e o mundo, aposte no mundo. Né? E eu não tenho como mudar, então eu tenho que seguir por esse fluxo mesmo. Então é muito complicado, eu digo isso porque sinto na pele. É muito complicado você chegar aqui e querer fazer diferente, querer sair um pouco disso e apresentar algo novo, mas existe uma sensibilidade, eu acho que mais do que isso, existe uma pressão da população que está cada vez maior e um grau de tolerância que diminui. Acho que antigamente, e falta só os políticos perceberem de uma maneira mais rápida, mas eu tenho certeza que quem apostar em algo novo vai se sintonizar com a população e vai despontar, eu tenho certeza disso. Porque falta perceber que o grau de tolerância é menor e que se antigamente podia aumentar a verba de gabinete a cada 4 anos ou que se antigamente a população aceitava isso, não dá mais. E tem que ser revolucionário mesmo. Deputado Pedro Cunha Lima, do PSDB da Paraíba.
Obrigado pela sua participação. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Da próxima vez, traga o violão. Opa, Será trago. muito bem-vindo. Topa? Até um estoplo. É um estímulo para voltar a tocar mais. Depois que essa história da política começou, eu tenho até deixado um pouco. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. É sempre um momento de mostrar o nosso trabalho e ser transparente. Volte sempre. A você de casa, obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.